Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Sueli Salles Fidalgo, sou professora da Universidade Federal de São Paulo, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo, Brasil. Estou aqui para apresentar com duas colegas o trabalho Formação Linguístico-Didática Contínua de Professores, Extensão e Pesquisa. Primeiro vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos já ficando grisalhos, uso óculos de grau de aro dourado e azul, não estou usando maquiagem, uso brincos pretos, uma blusa grená, uma camisa aberta, quadriculada por cima da camiseta. Atrás de mim tem uma lousa branca. Falar um pouquinho do texto, né? Eu vou fazer uma introdução. Esse trabalho faz parte de um programa, né? Na verdade, o que nós estamos apresentando são dois trabalhos de extensão que estão inseridos em um programa de extensão. Na nossa instituição, o programa é mais amplo e nele nós inserimos projetos, cursos, minicursos, palestras, etc. Nós vamos apresentar aqui hoje 2 projetos, né? É importante ressaltar que nós estamos na Grande São Paulo. O nosso campus foi construído pelo REUNE, que é uma política pública que permitiu ao governo federal construir campi em lugares periféricos, né, em que há dificuldade para a população de encontrar uma educação superior. Então, esses campi foram construídos nesses locais. Nós estamos com o campus de Humanas da Unifesp num desses locais, o que significa que muitos de nossos alunos têm dificuldades inclusive de aprendizagem, e certamente o nosso entorno, né, os que fazem extensão também. Todos os trabalhos que nós apresentamos, e quem tiver interesse pode ver outros trabalhos também apresentados pelo nosso grupo, né, com base nesse mesmo programa, Formação Linguístico-Didática Contínua de Professores. Todos eles, em maior ou menor grau, enfocam a formação de professores na perspectiva da educação inclusiva, que foi implementada no Brasil a partir da Declaração de Salamanca, em 1994, e também da Lei de Diretrizes e Bases, que é uma lei educacional, que é a Lei 9394, de 1996. Também é importante ressaltar que as ações desse programa são pensadas para atender necessidades de escolas públicas estaduais ou municipais, por alguns motivos, como, por exemplo, os professores, as professoras dessas escolas dificilmente recebem a formação de que necessitam para que o ensino seja verdadeiramente inclusivo. E relatam frequentemente que não sabem como atuar com a diversidade que tem na escola. Isso nós temos já registrado em várias pesquisas, desde 2002, né? Fidalgo 2002 e tantos outros, né? 2018, 2006, enfim. As escolas, esse é um outro motivo, as escolas a que nos referimos, via de regra, permitem que as nossas pesquisas se realizem em seus espaços, com seus professores e seus estudantes. Algumas, inclusive, também cedem o espaço para que os nossos estudantes façam estágio supervisionado, aí os estudantes de graduação, das licenciaturas, né? Então, e para nós, né, nós não acreditamos que as pessoas
as escolas devam ceder o espaço sem que elas recebam nada em troca, em contrapartida. Então, os cursos que nós oferecemos, essas ações de palestras, etc., são todas contrapartida que nós oferecemos para as escolas, até porque elas estão em lugares periféricos, né? Geralmente, as duas escolas que vão ser aqui mencionadas, uma está no interior de São Paulo e outra está aqui mesmo nessa cidade de Guarulhos, que são lugares mais periféricos, onde a formação de professores também não chega com facilidade, pois se ela demora até para chegar nas localidades centrais, quanto mais nas mais afastadas, né? E quando nós trabalhamos se nós pensarmos os motivos que nos levam a trabalhar com inclusão na educação, né, na formação de professores, alguns motivos incluem a terminologia legal e prescritiva, sem clareza quanto ao seu significado, né? Que leva as escolas a agir pelo que elas compreendem, mas muitas vezes são práticas completamente diferentes das práticas propostas, porque não há uma formação que garanta esse trabalho, né? Também práticas escolares de linguagem, às vezes díspares, todas apoiadas nos mesmos textos prescritivos, né? Muita formação pautada nos pressupostos de Comênios, didática magna, lá do século XVII, né? 1699, e da Companhia de Jesus, Ratio Studiorum, do século XVI, né? Então, muita formação que não está voltada para uma educação inclusiva, porque nem se pensava nisso na época, né? Uma naturalização das desigualdades, né? Como diz Gentili, 2001, uma cidadania pautada na manutenção do status quo e nos princípios assistencialistas. Então, nós tentamos trabalhar com as escolas com vias a transformar isso, a modificar essas práticas. Então, os trabalhos que vocês vão ouvir a seguir são relativos, são 2 dos trabalhos organizados por esse grupo. Olá, eu me chamo Caroline, eu sou uma mulher de cabelo castanho, estou usando óculos e um vestido laranja. E eu vou continuar essa apresentação falando sobre a formação contínua realizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, sobre interação social e transtorno do espectro do autismo. Então, como eu falei, essa formação ela foi realizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, né? E nessa cidade há poucas oportunidades de formação presencial. E por ser uma cidade pequena, a grande parte da demanda relacionada à inclusão acaba passando pela mão das profissionais que atuam na única instituição especializada da cidade. E essa instituição foi onde nós fizemos o nosso curso. Por ser uma cidade pequena, também os educadores, né, que residem ou atuam na cidade, quando precisam realizar algum curso específico, alguma formação específica, precisam recorrer à cidade vizinha, né, para poder fazer formações ou fazer na modalidade online. Então, nossa formação, ela gerou uma oportunidade, né, de reflexão e discussão colaborativa entre os educadores. Foi uma formação presencial nessa cidade em que há poucas oportunidades de formação. O assunto da formação, ele foi pensado a partir do meu estudo de doutorado e nós abordamos a temática da visibilidade, da invisibilidade da pessoa com autismo, minimamente verbal, né, pessoa com TEA, e como nós educadores, né, podemos contribuir para incluir localmente, né, nas salas de aulas, né, mas também para além dos muros das instituições, né, em outros espaços institucionais e sociais, as pessoas com autismo. A dificuldade em compreender e se comunicar com as pessoas minimamente verbais foi apontado como um dos principais desafios para a inclusão durante as discussões. Então, nós trouxemos conceitos, né, e estudos de caso que nos permitiram enxergar, né, a pessoa minimamente verbal como um falante potencial, que mobiliza algumas vezes o mínimo, né, como direcionamentos de olhar, né, gestos, movimentos corporais, para interagir, e algumas vezes isso passa até despercebido pelas pessoas que estão interagindo com a pessoa com TEA. Então, essa discussão, né, realizada durante a formação
ela permitiu às educadoras, né, pensar e repensar sobre o papel do educador ao atuar, mediar as interações envolvendo pessoas que, em maior ou menor nível, apresentam limitações e ausências de comportamento que regulam a comunicação e a interação social, como é o caso das pessoas com TEA. Destacamos também que as práticas discutidas durante a formação vão fomentar o trabalho de inclusão feito nessa instituição, mas também, né, consequentemente, na cidade, posto que as educadoras também atuam em consultorias e parcerias com outros agentes educacionais que trabalham com a inclusão, como as escolas regulares. Olá, o meu nome é Mali Magalhães Freitas. Eu sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, estou usando um óculos com aro dourado, uma camiseta branca e também uma correntinha no pescoço dourada. Atrás de mim tem um fundo branco. Eu sou professora de Língua Brasileira de Sinais, a Libras, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Eu leciono no campus Guarulhos e estou fazendo pós-doutorado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sob a supervisão da professora Sueli Salles Fidalgo. Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a proposta de formação contínua para professores de classes bilíngues de surdos. E essa proposta ela consiste numa assessoria pedagógica em relação ao processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua, com foco na escrita, mas é claro que também envolve a leitura e também envolve a língua de sinais para esses estudantes. Essa proposta ela oferece apoio e auxílio em algumas ações, que são o planejamento das aulas de língua portuguesa, escolha de materiais didáticos, elencar os objetivos para cada estudante, considerando o nível de conhecimento que eles têm sobre a Libras e a língua portuguesa, né? Ou seja, considerando a zona de desenvolvimento proximal, conforme Vygotsky, né? Também consiste na escolha de atividades que possam favorecer a aprendizagem da língua portuguesa e também envolve a questão da avaliação de todo esse processo, né? Considerando o nível de desenvolvimento de cada estudante e também em relação à mediação pedagógica utilizada por essas professoras. Iniciamos a assessoria com uma das professoras. Ela já havia começado há poucos dias um projeto de leitura com as crianças e estava realizando a leitura de uma história infantil. Ela também já havia planejado algumas atividades que envolviam o reconhecimento de palavras, então sugerimos que ela acrescentasse atividades de escrita da história. Então, essas atividades envolviam a escrita coletiva, onde as crianças contariam a história em Libras e ela seria a escriba, ou seja, ela escreveria a história em língua portuguesa. E também, em um outro momento, as crianças registrariam a história em dupla e depois, num terceiro momento, a escrita individual. Essas escritas seriam realizadas em dias diferentes, né? E nesse momento nós terminamos a escrita coletiva com as crianças. Elas conseguiram contar a história numa sequência lógico-temporal e quando finalizamos a escrita, nós pedimos para que elas lessem a história e explicassem em Libras o que tinha lido, né? Cada criança leu um parágrafo. No final, nós percebemos que, na verdade, elas não estavam lendo o texto, né, em língua portuguesa. Elas estavam recontando a história de memória, o que demonstra que elas ainda não compreenderam que a leitura envolve a tradução de uma língua para outra, né, e envolve o conhecimento de ambas as línguas. A gente aproveitou também, né, estamos aproveitando esses momentos para
mostrar as diferenças entre as duas línguas, né? Porque esse conhecimento é importante para que elas possam realizar essa tradução. É o que nós conseguimos fazer até o momento. O próximo passo será, então, a escrita em dupla, né? E seguiremos aí colocando em prática esse planejamento. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.